Aula, função exponencial e logaritmos. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de reconhecer uma função exponencial através da lei de formação ou através de uma sequência de valores da função, entender o gráfico de uma função exponencial, resolver equações exponenciais, calcular logaritmos através de uma equação exponencial ou através de uma calculadora científica e utilizar as propriedades mais comuns dos logaritmos. O que é uma função exponencial? Uma função exponencial é toda função cuja lei de formação tem uma potência e nossa variável independente, representada pela letra x, está no expoente, e a base da potência é um número real. Há algumas condições para a definição de uma função potencial, onde x é um número real qualquer, que é a variável independente, e a é um número positivo e diferente de 1. Exemplo: função f de x é igual a 2 elevado a x. Então, para compreendermos a ideia, iremos obter alguns pontos dessa função. Primeiro, escolhemos valores aleatórios para x e, em seguida, calculamos o valor de y. Se substituirmos menos 2 no expoente, teremos 2 elevado a menos 2, que é o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado, que corresponde a y, sendo, portanto, 1 sobre 4. Se x for menos 1, teremos 2 elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre 2 elevado a 1, portanto, meio. Se x é igual a 0, 2 elevado a 0 é igual a 1. Se x é igual a 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. E, por fim, se x é igual a 2, 2 ao quadrado é igual a 4. Vamos fazer o gráfico dessa função. Primeiro, devemos representar os pontos encontrados no plano. Observe que x é igual a menos 2 e y é igual a 1/4. Se x é menos y, será igual a meio. Ou seja, se x é menos 1, y será igual a meio. Se x for 0, y será igual a 1. Portanto, x0, y1. Se x é 1, y será 2. E, por fim, se x é 2, y será 4. Ligando estes pontos, ou seja, vamos obter uma curva que compreende esses pontos, visto que não são apenas esses valores citados que fazem parte do domínio da função. Na verdade, são todos os reais. Obtemos esse gráfico apresentado a seguir. Esse será o aspecto de uma função exponencial. Uma função exponencial pura, ou seja, uma função onde nós temos apenas um termo, a elevado a x. Não temos mais nenhuma adição de outro fator. É uma curva que sempre passará pelo eixo y, visto que qualquer número elevado a zero é sempre 1. Veja que no caso dessa função, nós temos uma função crescente. Isso acontece em funções exponenciais sempre que o a, ou seja, a base da nossa potência, for um número maior do que 1. No exemplo 2, nós temos a função f de x de meio elevado a x. Obtemos aqui alguns pontos da função. Escolhemos de menos 2 a 2 e encontramos dessa forma os valores de y. Construindo os pontos no plano cartesiano, temos
menos 2 e 4, menos 1 e 2, 0 e 1, 1 e meio e 2 e 1 quarto. Lembrando que os valores de y são determinados quando substituímos os valores de x escolhidos, que na verdade são escolhidos aleatoriamente, mas é importante dizer que uma função exponencial é sempre interessante escolhermos valores próximos da origem, pois assim temos uma noção melhor do comportamento da função. Então, se substituirmos menos 2 no lugar de x, teremos meio elevado a menos 2. Mas se mudarmos a ordem de numerador para denominador, ou seja, invertendo os papéis, teremos 2 sobre 1 elevado a menos 1 elevado a menos 2. Portanto, temos uma potência de potência a qual devemos multiplicar os expoentes menos 1 e menos 2, resultando em 2. Assim, teremos que 2 ao quadrado resulta em 4. E assim ocorre com as demais substituições. E, finalmente, interligando os pontos, o que deixa a curva da função exponencial contínua, ficando da seguinte forma, passando pelo ponto 0 e 1. Veja que, neste caso, a função é decrescente. Isso ocorre porque o valor de a, ou seja, a base da potência, é um número maior que 0 e menor do que 1. Equações exponenciais são muito importantes e também úteis em diversas situações. Uma equação exponencial a elevado a b é igual a a elevado a c, note que as bases das potências são iguais. Então, podemos verificar que isso só é possível se os expoentes também forem iguais. Então, nós utilizamos dessa relação, onde a é maior que 0 e diferente de 1. Essa sentença de duplo sentido para resolvermos algumas equações como, por exemplo, a equação 2 elevado a x é igual a 64. Nosso intuito é deixar ambos os membros da igualdade com potências de mesma base. 64, ao ser fatorado, é o mesmo que 2 elevado a 6. Então, temos a equação 2 elevado a x igual a 2 elevado a 6, o que nos leva ao resultado de x igual a 6. Essa é, portanto, a solução da equação exponencial. 2 elevado a x é igual a 64. Se substituirmos essa solução na equação original, podemos verificar que é verdade, pois 2 elevado a 6 é igual a 64. Mais um exemplo. Raiz quadrada de 3 elevado a x é igual a raiz cúbica de 81. Nosso objetivo é deixar ambos os membros da igualdade com potências de mesma base. Primeiro, vamos fazer a fatoração de 81, ou seja, 81 é o mesmo que 3 elevado a 4. Na radiciação, há uma propriedade em que a raiz pode ser escrita como uma potência em que o expoente do radicando será o numerador do expoente da potência e o índice será o denominador. Observe: 1, 1, 2, 2. Portanto, raiz quadrada de 3 é o mesmo que 3 elevado a meio. Veja que 1 é o expoente do radicando e 2 é o índice da raiz. Se não aparece o índice da raiz, sempre iremos considerar como raiz quadrada. Na outra raiz, teremos 3 elevado a 4 terços. Em uma potência de potência, conservamos a base e multiplicamos os seus expoentes. Logo, meio vezes x resulta em x sobre 2. E como as bases são iguais, simplesmente igualamos aos expoentes. Temos, então, que
x sobre 2 é igual a 4/3. Logo, x é igual a 2 vezes 4/3, que resulta em 8/3. Essa é a solução para essa equação exponencial. No exemplo C, temos a equação 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 56. Veja que, nesse caso, não é possível obtermos dentro da igualdade de potências de mesma base, mas é possível resolver da seguinte forma. Assim, 4 é igual a 2 ao quadrado. Observe. Em uma potência de potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, 2 elevado ao quadrado elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado ao quadrado. Veja que temos o termo 2 elevado a x depois do sinal de menos. Temos outro termo, 2 elevado a x igual a 1, determinando o valor. Em equações desse tipo, usamos o método chamado de incógnita auxiliar, ou seja, escolhemos uma incógnita qualquer. Não precisaria de ser necessariamente a letra y. Assim, igualamos 2 elevado a x a y e substituímos na equação. Dessa forma, teremos y ao quadrado menos y igual a 56. Sendo desta forma, y ao quadrado menos y menos 56 igual a zero. Verifique, uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação, podendo ser pelo método de Bhaskara ou soma e produto, encontramos como resultado as raízes 8 e menos 7. Mas estamos tentando encontrar soluções para x. E sabemos que 2 elevado a x é igual a y. Assim, dos resultados obtidos, iremos fazer a igualdade. 2 elevado a x igual a 8, que resulta em x igual a 3. Por outro lado, 2 elevado a x é igual a menos 7. Não convém, pois não há possibilidade que uma potência de base 2 tenha por resultado um número negativo. Isso nunca acontecerá. Logo, não há solução para essa igualdade. Portanto, a solução para essa equação inicial é 2. E se tivéssemos um caso como este, 2 elevado a x igual a 3? Veja que não é possível colocarmos ambos os membros da igualdade em uma mesma base. Logo, para resolvermos esse problema, utilizamos o chamado logaritmo. Mas o que são os logaritmos? Dados os números a e b pertencente ao conjunto dos números reais, onde a é maior do que 0 e diferente de 1, e b maior que 0, dizemos que logaritmo de b na base a é igual a um x qualquer, se e somente se a elevado a x é igual a b. Esta é a definição do logaritmo, onde a é a base do logaritmo, b é o logaritmando e x é o logaritmo. Exemplos. Log de 8 na base 2. Como podemos resolver? Usando a definição, ou seja, o logaritmo é sempre igual a alguma coisa que queremos saber. Como ainda não sabemos, vamos atribuir a incógnita x e aplicarmos a definição. Neste caso, a é igual a 2 e b igual a 8. Assim, a elevado a x será 2 elevado a x, que é igual a b, no caso, 8. Assim,
2 elevado a x igual a 8 fica fácil de resolver, não é? Ou seja, x será igual a 3, pois 8 fatorado é 2 elevado ao cubo. Como as bases são iguais, podemos, dessa forma, igualar os seus expoentes. Portanto, log de 8 na base 2 é igual a 3. Neste segundo exemplo, temos log de 1/9 na base 3. Usando a definição, igualamos a x. Assim, teremos que 3 elevado a x é igual a 1/9. Resolvendo essa equação exponencial, temos 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 2, resultando em x igual a menos 2. Logo, log de 1/9 da base 3 é igual a menos 2. Algumas consequências da definição que podem ser visualizadas simplesmente com alguns exercícios. Por exemplo, toda vez que o logaritmando for igual a 1, o resultado do logaritmo sempre será igual a zero, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Assim, não importa a base, se o logaritmando p for igual a 1, o logaritmo é zero. Por outro lado, se a base for igual ao logaritmando, por exemplo, a elevado a x igual a é um número qualquer maior que zero e diferente de 1. Por exemplo, 2 elevado a x igual a 2. X será igual a 1. Então, sempre que a base for igual ao logaritmando, o resultado do logaritmo será igual a 1. Resolvendo logaritmos com a calculadora. Por exemplo, log de 5, ou seja, vejam que a base não aparece e quando a base não aparece, interpretamos e vamos considerar como base 10. Temos então log de 5 na base 10, igual a x. Portanto, 10 elevado a x é igual a 5. Veja que essa equação exponencial não pode ser escrita como uma igualdade de potências de mesma base. Dessa forma, vamos recorrer à calculadora. Veja que o Windows possui uma calculadora para nosso estudo. Vamos exibi-la na forma científica, pois há mais opções. Veja que a opção log e ln, ou seja, a opção log calcula os logaritmanos na base 10 e a opção ln os logaritmanos na base e. Como queremos calcular o log de 5 na base 10, devemos proceder da seguinte forma. Clicamos no 5 e depois na tecla logaritmo. Pronto, assim o resultado de log de 5 na base 10 é aproximadamente 0,6990, utilizando o arredondamento aí. Bom, outro exemplo. Log de 25 na base e é a mesma coisa que ln de 25. Por quê? O e é o que chamamos de base neperiana devido a Neper, que é o sobrenome do matemático que criou e estruturou os logaritmos. Vamos calcular esse logaritmo. Veja também que não conseguimos escrever a equação com a mesma base e ficamos da seguinte forma. Teclamos em 25, vamos apagar aqui, 25 e depois simplesmente na tecla ln. Logo, o logaritmando de 25 na base e é aproximadamente 3,2189. O número neperiano, para quem não sabe, é aproximadamente 2,71. É um número irracional. Você já estudou essa parte na aula sobre conjuntos numéricos. É a primeira base utilizada para os logaritmanos. É muito utilizada em cálculos de astronomia, também sendo utilizada em outras áreas. Algumas propriedades dos logaritmanos são bastante importantes.
Temos em torno de 10 propriedades para os logaritmos. Estudaremos as mais importantes e usuais. Primeira propriedade é o produto dentro do logaritmando. Obedecendo às condições de existência dos logaritmandos, toda vez que houver um produto no logaritmando, podemos escrever esse logaritmo como o logaritmo do primeiro fator na mesma base, mais o logaritmo do segundo fator na mesma base. Por exemplo, log de 3 vezes 4 na base 5 é o mesmo que log de 3 na base 5 mais log de 4 na base 5. Segunda propriedade é a do quociente. De forma análoga, se houver um quociente dentro do logaritmando, podemos escrever como logaritmo do numerador na base A menos o logaritmo do denominador na base A. Exemplo, log de 2/3. Como não aparece a base, consideramos como base 10. É o mesmo que log de 2 na base 10 menos log de 3 na base 10. Terceira propriedade, log de b elevado a alfa na base B. Na base A. Veja que A é um expoente no logaritmando que será de alfa vezes log de B na base A. Por exemplo, log de 3 elevado a 5 na base 3 é o mesmo que escrevermos como sendo 5 vezes log de 3 na base 3. O resultado desse logaritmando será 5 vezes 1 igual a 5, pois já vimos que log de 3 na base 3, a base é igual ao logaritmando. Assim, o resultado dessa operação é 1. Quarta propriedade, temos log de b na base A. Isso é o mesmo que log de b na base C dividido pelo log de A na base C. Essa é a famosa propriedade da mudança de base. Veja que o logaritmando b e a base A do logaritmando original passa a ser o logaritmando desse quociente e trabalhamos com a terceira base C. Por exemplo, queremos calcular log de 5 na base 3. Isso é a mesma coisa que log de 5 na base 10 dividido por log de 3 na base 10. A escolha da base é aleatória. Poderíamos ter escolhido base E ou 2, não importa a base escolhida. Inclusive, isso é uma estratégia muito utilizada para calcularmos logaritmos que não sejam na base 10 ou E na calculadora científica. Vamos realizar essa operação na calculadora científica. Veja que se estivéssemos calculando o logaritmo de 5 na base 3 na calculadora, simplesmente faríamos da seguinte forma. Digitamos o 5 e em seguida a tecla log. Pronto, encontramos o valor de log de 5 na base 10. Em seguida, vamos realizar a operação de divisão. Apertamos a tecla 3, log. Pronto, esse resultado é o valor do log de 3. É necessário apertar o sinal de igual. Assim, o resultado de log de 5 na base 10 por log de 3 na base 10 é aproximadamente 1,4649. E para finalizarmos a nossa aula, segue algumas referências. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Bons estudos!